Olá, eu sou a doutora Lilian Anami, doutora em odontologia, especialista em harmonização orofacial, e você está assistindo Dose da Beleza. E eu sou o Dr. Paulo Domênico Júnior, cirurgião plástico. Esse é o espaço onde a gente fala sobre saúde e estética com profundidade, ciência e um olhar sem superficialidade. O tema de hoje é bruxismo, um problema que muita gente acha que é simples de resolver com toxina botulínica, o tal do Botox, mas que a gente encontra um cenário bem mais complexo por aqui. Vamos entender de onde vem o bruxismo, quais são as opções de tratamento e por que nem sempre a solução está em relaxar o músculo. Tudo isso com a ajuda de uma especialista que entende do assunto. Mas antes, você que é médico, me diz, você já parou para pensar no risco que é não ter uma documentação adequada na tua clínica? A falta de contratos ou até de termos de consentimento personalizados? O Dose da Beleza conta com o apoio do escritório Ariane Vilas Boas, advocacia especializada em direito médico, que oferece um suporte jurídico completo para profissionais de saúde. Uma assessoria que garante segurança com ética e tranquilidade. Agora sim, aproveita, curte esse episódio, comenta aqui embaixo o que você mais gostou e compartilha com um colega que precisa saber mais sobre bruxismo. Bora lá? Dose da Beleza, onde estética e saúde caminham juntos. Com o Dr. Paulo Domênico Júnior E doutora Lilian Anami. Para falar sobre esse tema, a gente convidou Beatriz Mendes, dentista formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, onde possui mestrado e doutorado e é professora adjunta da graduação e pós-graduação em odontologia. Ela também é especialista em endodontia, prótese dentária e dor orofacial, além da disfunção temporomandibular. Ainda na UFSC, é coordenadora do Centro Multidisciplinar de Dor Orofacial, da Liga da Dor, da Clínica Orodor e do curso de atualização em dor orofacial, disfunção temporomandibular e bruxismo. É também associada à Sociedade Brasileira de Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial. Seja muito bem-vinda, doutora Beatriz. Olá, muito obrigada. Muito é um prazer obrigada. estar aqui com vocês. Muito obrigada por estar aqui conosco. Antes de começar, vamos fazer aquele contexto básico. O bruxismo é caracterizado pelo ato involuntário de apertar ou ranger os dentes, especialmente durante o sono. Ele pode causar dores, desgaste dentários e disfunção da articulação temporomandibular e vem se tornando cada vez mais comum. Estudos recentes indicam que até 40% da população brasileira apresenta algum grau de bruxismo, especialmente nas formas leves e moderadas. A pandemia, o estresse crônico e o aumento da ansiedade contribuíram para esse crescimento expressivo nos últimos anos. Apesar de muita gente associar o tratamento do bruxismo ao Botox, a Sociedade Brasileira de Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial, a SBDOF, não recomenda o uso rotineiro da toxina botulínica para essa finalidade. A toxina pode reduzir a força muscular, mas também pode gerar efeitos indesejados se usada de forma indiscriminada. O tratamento ideal passa por entender que o paciente está bruxista em determinados momentos, especialmente em períodos de estresse ou alterações emocionais. Mas isso não significa que ele seja bruxista de forma permanente. Muitas vezes, uma placa intraoclusal rígida é a melhor abordagem e deve ser confeccionada com precisão para trazer benefícios reais sem causar outros problemas. Hoje a gente vai falar sobre isso com a doutora Beatriz Mendes, que é especialista em dor e disfunção temporomandibular. E vamos aqui esclarecer alguns mitos, rever condutas e falar sobre os protocolos mais adequados no controle do bruxismo. Muita gente acha que bruxismo é só ranger dentes, né? Mas ele envolve um cenário um pouco mais complexo. Você pode explicar na prática, de forma clara pra gente, o que é o bruxismo e por que ele acontece? Bom, o bruxismo, quando eu aprendi lá 20 anos atrás, esse era o conceito, era o ato de ranger os dentes. Mas, com o decorrer dos anos, teve várias atualizações, né, vários artigos científicos que foram publicados por especialistas da área, atualizando principalmente o conceito de bruxismo. E atualmente, até esse ano, recentemente, saiu um novo consenso, o último consenso de bruxismo, e ele é bem enfático em dizer: o bruxismo é uma atividade dos músculos da mastigação. Ele é um comportamento motor. Não é distúrbio, não é comorbidade, é um comportamento. Onde o paciente pode ranger, sim, os dentes, ele pode apertar os dentes, ele pode simplesmente só encostar os dentes, ou pode até segurar a mandíbula ou empurrar a mandíbula para frente sem encostar os dentes. Então, hoje, gente, o bruxismo, para fazer bruxismo, não precisa nem encostar os dentes. E acreditem, é super comum. Que o bruxismo ele pode ser do sono,
E antigamente só era do sono, só existia o bruxismo do sono, mas hoje a gente sabe que temos o bruxismo na vigília. E acreditem, é muito mais comum do que o bruxismo do sono em adultos. Olha só. Você imagina porque a gente fica mais tempo acordado do que dormindo, né? Então, quando a gente fica em repouso, isso pode acontecer. E assim, as causas, elas não são totalmente claras, pelo que a gente viu. Como é que fatores emocionais, como estresse, ansiedade, eles podem influenciar nesses episódios? Perfeito. Em relação às causas, realmente é muito complexo, né? E a gente precisa sempre definir, né? Bruxismo, tem o bruxismo do sono e o da vigília. O bruxismo do sono está muito relacionado a problemas no sono e outras questões ambientais que podem interferir no bruxismo, que eu também já quero falar. E o bruxismo na vigília está relacionado ao quê? Estresse, ansiedade e concentração. E como você bem falou, na pandemia, ou após a pandemia, ou durante a pandemia, o que aconteceu? Aumentaram muitos os casos de estresse, né, ansiedade, problemas no sono e, consequentemente, aumentaram também a prevalência de bruxismo. Inclusive, até em relação ao uso de medicações como antidepressivos, inibidores da recaptação de serotonina, que interferem também no bruxismo. Então, estresse, ansiedade, né? É algo que é bastante comum hoje, né? Inclusive a OMS falou que aumentou em 25% após a pandemia, né? O que acontece quando a pessoa, né, tá vivenciando um estresse ou até a própria ansiedade? Existem liberações, né, do nosso corpo de alguns neurotransmissores, hormônios, como as catecolaminas, que são a adrenalina, noradrenalina, a dopamina, que são extremamente, possuem níveis mais altos em pacientes com bruxismo, né? Isso interfere. O que acontece com a catecolamina, né? Quando está em excesso, a gente acaba tendo um aumento da pressão, taquicardia e tensão muscular, né? Então, isso interfere diretamente no bruxismo. Por isso que pacientes mais estressados, né, ansiosos, acabam tendo mais bruxismo. Entrando um pouquinho no que a gente entende sobre tratamento, ou o que a gente faz com paciente bruxista, tem a tal da plaquinha de bruxismo, né? O que a gente chama de placa interoclusal, já foi chamada de placa miorrelaxante. Ele ainda é um dos tratamentos mais indicados, certo? Olha só, quando a gente fala que bruxismo não é um distúrbio, é uma atividade dos músculos da mastigação, primeiro que a gente não fala mais em diagnóstico. A gente fala em avaliação. Como não é um distúrbio, não é mais diagnóstico, é uma avaliação. A gente avalia o paciente para verificar se ele apresenta ou não bruxismo e quais as consequências que está acontecendo nesse paciente em virtude do bruxismo. Quando a gente fala em tratamento, a gente não pode exatamente falar tratamento, a gente fala em controle, tá? Em controle. Que não cura. Porque a cura não é tão fácil assim, digamos assim, né? O bruxismo ele pode ter uma questão genética, mas existem outros fatores associados que podem estar interferindo no bruxismo também. E é muito importante, quando a gente vai atender um paciente com bruxismo, fazer essa avaliação desse paciente, primeiramente verificar esses fatores que possam estar interferindo nesse bruxismo, antes de pensar numa placa interoclusal. Entendi. Então é muito importante verificar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Problemas respiratórios, que podem sim aumentar o bruxismo, refluxo, o próprio sono do paciente, investigar a qualidade do sono do paciente, investigar se ele usa algum tipo de medicação, se ele usa bebidas estimulantes, álcool, muito café, energético, que possam também interferir nesse bruxismo. A placa, na verdade, é a última coisa que a gente pensa, né? Antes a gente precisa olhar o paciente como um todo, então olhar integralmente esse paciente, avaliar todas as questões, todos os fatores para ver o que está de fato interferindo nesse bruxismo, que está causando ou piorando a intensidade desse bruxismo. E daí a gente já pode entender que esse tratamento ele não vai ser com um único profissional, muito provavelmente, né? Ele precisa de uma equipe multidisciplinar para olhar por todos esses lados. Mas quando a gente fala da placa, ela precisa ser um dispositivo rígido, certo? Ela não pode ser uma placa macia, uma placa que o paciente tenha facilidade de mastigar. Perfeito, que já foi muito preconizado antigamente, né? Na minha época, né, quando eu me formei, a gente prescrevia uma placa de silicone, aquela placa de clareamento um pouquinho mais grossa. Que é mais fácil de fazer também. Mais fácil de fazer, é mais barata, às vezes até mais fácil de usar. No entanto, essa placa, como você bem falou, dá vontade realmente de mastigar essa placa. Ela funciona quase como um chiclete, né? Então, acaba aumentando a atividade muscular, piorando a condição do paciente. E é extremamente comum, infelizmente, hoje ainda muitos profissionais desatualizados prescrevem essa placa e aí aparecem pacientes com muitas dores em virtude do uso dessa placa. A placa precisa, sim, ser rígida. Uma placa lisa, rígida.
para que tenha estabilidade, principalmente articular, nos dentes e na articulação temporomandibular. Quando esse paciente está fazendo uso dessa placa e ele tem um episódio desse de apertamento ou de ranger, enfim, de qualquer um desses movimentos que o bruxista possa fazer, qual é a função dessa placa? É mandar essa mensagem para o sistema nervoso central como uma forma de proteção? É importante a gente falar qual é a origem do bruxismo, né? Que a gente antigamente achava também que a origem do bruxismo era na periferia. Era, por exemplo, no dente. Músculo. No músculo, no dente, né? E aí, o que a gente fazia de tratamento? A gente desgastava dente. Fazia ajuste oclusal. Ajuste oclusal. A gente colocava aparelho ortodôntico. Era isso que a gente fazia. Hoje já se sabe, com as novas atualizações, que a origem do bruxismo é no sistema nervoso central. Ou seja, tratamentos periféricos como aparelho ortodôntico, tratamento, ajuste oclusal, toxina botulínica e a própria placa, elas não curam, elas não tratam o bruxismo. Então eu vou dizer para vocês como que funciona a placa. Quando a gente instala a placa oclusal, nas primeiras 2 semanas, o nosso sistema nervoso central reconhece que tem algo estranho na boca, que é essa placa rígida, né? E aí ele manda um comando para parar de apertar os dentes, ou fazer a atividade muscular. Só que depois, com o uso da placa, a pessoa se acostuma, o sistema nervoso se acostuma com aquela placa, e aí o paciente volta a ranger em cima da placa, naturalmente, como ele fazia antes. Então, a placa também não cura bruxismo, não trata bruxismo, né? Mas ela protege os dentes e, principalmente, ao meu ver, a articulação temporomandibular, que tem sido aí uma vítima aí do bruxismo. Entendi. Sabe como eu falo para os pacientes da placa? Eu falo que a placa, ela funciona como um caroço de azeitona dentro de uma empada. Imagina que você pegou uma empada, mordeu a empada e dentro da empada você encontrou a azeitona com o caroço. O que acontece na hora que você morde um objeto duro? Automaticamente você solta, né? E a placa tem que ter essa rigidez exatamente para que ele tenha essa primeira sensação, pelo menos essas primeiras semanas, de aliviar a força muscular e soltar o que pode, se continuar, causar outros danos. Excelente. Concorda? Perfeito. No comecinho do podcast, a gente falou que tem uma confusão entre ser e estar bruxista. Como que você consegue explicar para os seus pacientes que o bruxismo pode ser episódico e não vai ser uma condição crônica que ele vai ter? Por isso que é importante, né, a qualidade de vida do paciente, o estilo de vida do paciente. Como eu falei para vocês, o bruxismo ele pode ser genético. Tá? Então, ele vai ter episódios de bruxismo em alguns momentos da vida dele. Não é sempre, não é todo dia, né? Mas se ele não cuidar do seu estilo de vida em relação à alimentação, em relação a bebidas estimulantes, em relação à atividade física, né? Em relação ao gerenciamento do estresse, em relação a problemas de saúde, né? E aí envolve, né, a alimentação, aí refluxo, ou problemas respiratórios, envolve obesidade, que pode, né, piorar problemas respiratórios e tal. Se ele não tiver esse controle, esse cuidado em relação à sua saúde como um todo, obviamente ele vai estar mais sujeito a ter episódios de bruxismo. Então eu explico assim, e para o paciente muito mais importante, né, do que instalar uma placa é fazer ele entender como ele vive, como o ambiente dele interfere nessa atividade muscular, que é só uma atividade muscular, mas que é fator de risco para outros problemas. Tá? Então, eu sempre falo, o bruxismo não é disfunção temporomandibular. A partir do momento que o paciente começa já a vir com queixas de dores persistentes nos músculos, na articulação temporomandibular, ruídos na articulação temporomandibular, o paciente já tem DTM, ele já tem disfunção temporomandibular. Não é exatamente bruxismo. O bruxismo foi algo que colaborou para que aquilo se instalasse. Entendi. Né? Então, até tem uma confusão muito grande aí na população, né? Os pacientes chegam no consultório com crise de enxaqueca, né, com muitas dores e tal, e já, não, é bruxismo, né, eu tenho bruxismo. Não é bruxismo, ele pode até ter o bruxismo também, mas ele já tem outro problema instalado. Ele já tem as consequências outras do bruxismo. Consequências, né, ou não exatamente consequência do tipo uma enxaqueca, não é exatamente uma consequência, mas o bruxismo pode ser um gatilho para aquela enxaqueca, né, para aquela cefaleia. A gente falou sobre o uso de toxina botulínica, e é basicamente o que eu faço no consultório, não para bruxismo, já fique muito claro. A gente sabe que a SBDOF não recomenda o uso da toxina botulínica. Você mesmo disse que ela age nos parâmetros periféricos e não na origem dessa questão.
em que situações a toxina pode ser uma aliada e mais, por que não usar toxina botulínica? Quais são os efeitos deletérios dela? Eu queria deixar bem claro, tá? Eu até publico muito nas redes sociais em relação à toxina botulínica, né? O Botox, enfim. É um excelente fármaco, né? É um excelente fármaco, né? E utilizado para várias questões, e é muito importante para várias questões de saúde, né? Qual é o grande problema que eu vejo, Lilian, em relação à toxina? É a quantidade de profissionais que não entendem nada de bruxismo, absolutamente nada, e o paciente chega lá no consultório deles, às vezes nem faz nenhuma queixa, mas o profissional já olha assim, teu macete tá meio hipertrófico e tal, vamos botar a toxina botulínica, né? Ou o paciente se queixa de alguma coisa, olha, parece que eu tô fazendo bruxismo e tal, e o profissional dá como primeira opção o uso da toxina botulínica. E aí a gente tem que separar, né? Tem o bruxismo e tem a dor, a disfunção temporomandibular, que daí já são problemas clínicos realmente nos músculos da mastigação, por exemplo, né? A toxina, ela tem duas funções. Uma é relaxar a musculatura, mas ela também tem uma função muito importante antinociceptiva. Então, ela também ela trata a dor. Né? É uma analgésica. Ela é muito válido o uso dela em algumas situações, né? Só que o profissional que não é especialista, que não entende disso, não sabe lá se tem bruxismo, se tem dor, ele simplesmente faz a aplicação porque o paciente vai se sentir bem. Esse é o grande problema. Ele vai se sentir bem. A maioria das vezes o paciente vai sentir um relaxamento e vai sentir uma melhora daquela dor que não é só bruxismo, né? Mas aí o que acontece? Rapidamente, a gente sabe que o efeito dela é transitório, o masseter é um músculo extremamente potente, né? E vai passar o efeito rapidamente. Né? Então, aplica em temporal, em masseter, vai dar na primeira aplicação até uns 4 meses, talvez, dure esse efeito, vai começar a passar o efeito e o paciente vai querer mais, né? E daqui a pouco ele vai estar, como eu vejo dos meus pacientes, 2 em 2 meses o paciente aplicando toxina botulínica. É como uma muleta, né? Que durante aquele período, quando em alguma situação pode até ser necessário, mas que a gente não gostaria de viver com uma muleta pro resto da vida. Exato. Né? Se existe Principalmente uma muleta que te faz mal. Sim. Que o grande problema são os efeitos adversos que isso pode causar. Você pode falar um pouco sobre eles? O principal deles, né? Com a aplicação recorrente, né? E é uma dose maior, não é uma dose igual para ruga, né? É uma dose maior. O que acontece? Vai afetando o metabolismo muscular. E a gente sabe que o metabolismo do músculo, interfere no processo de reabsorção e a posição óssea. Consequentemente, o músculo vai perdendo seu volume, vai perdendo a sua força e vai acontecendo problemas no processo no equilíbrio de reabsorção e a posição. E começa a ter muito mais reabsorção do que a posição. E aí começa a ter perda óssea. Tem um trabalho bem interessante da Nature, que foi publicado há uns anos atrás, em que eles fazem... Porque a gente imagina, escutando isso, que... é para quem faz uso crônico de toxina, né? Então, fez várias aplicações e aí, sim, deu problema. Não, né? Esse trabalho da Nature fez a avaliação por exame de imagem, ele faz uma aplicação de toxina botulínica, 6 meses depois ele repete a aplicação e depois de 6 meses, sem aplicação, ele faz o exame de imagem de controle. E ele observa a redução de quantidade e qualidade óssea em ramo de mandíbula, processo coronoide, processo condilar, Perfeito. Com diferença estatística em mulheres pós-menopausa, o que é um grande problema já, né? Exatamente. Então, só 2 aplicações de toxina botulínica podem ter um efeito irreversível, o que é mais importante. Já se fala até em uma, tá? É? Tem uma aplicação. Já tem efeitos irreversíveis. Olha que coisa. Então, a gente tem que ter realmente cautela, tá? Nunca usar... Não, tem casos... No último caso, muito refratários, né? Que casos que a gente realmente já tentou de tudo. E aí a gente faz uma aplicação, uma dose bem baixa, tentando a mais baixa possível, que tenha um efeito, para tentar dar uma amenizada ali e buscar outros recursos para a gente conseguir controlar a situação. Excelente. A gente sabe que a toxina ela pode ser utilizada para reduzir o terço inferior do rosto, né? Por questões estéticas. E como que a gente vai diferenciar essa aplicação com a finalidade estética para essa que a gente acabou de falar agora, que seria para dor, para disfunção refratária? É uma pergunta que me fazem bastante. Mas se eu aplicar só para reduzir, só por estética, né? Será que tem os efeitos colaterais também, esses efeitos adversos? Tem. Tem os mesmos efeitos. Infelizmente, tem os mesmos efeitos. Mas quem sabe fazer uma aplicação, e depois controlar com fisioterapia, buscar outros recursos para que não fique fazendo essa aplicação recorrente aí de toxina. Bom, a gente sabe, conversando com a Lilian, né, que você e seu marido operam juntos com uma certa frequência. Perfeito. Conta um pouco pra gente, seu marido é bucomaxilo, né? Conta pra gente quando a cirurgia é uma opção de tratamento, ou se é, e quando não é uma opção de tratamento a parte cirúrgica.
Bom, as cirurgias que a gente faz são na articulação temporomandibular, tá? Então, não tem a ver com bruxismo exatamente, apesar de que ele pode ter sido a causa do problema que está acontecendo na articulação temporomandibular. Normalmente, o que a gente opera, né? Articulações que estão com problemas degenerativos, dores persistentes e problemas, principalmente quando é uma degeneração com erosão, onde já existe exposição do osso medular. A gente faz, então, técnicas regenerativas para que tenha uma nova formação, uma corticalização daquele osso. Legal. Então, assim, que é uma grande... Eu sempre brinco, né? Olha, gente, com essa quantidade de aplicações de toxina botulínica, daqui a pouco eu vou ter muitas ATMs para operar. Por quê? Se continuar por para essa nossa linha de pensamento, e se isso continuar acontecendo e continuar aumentando o número de ATMs com degeneração, ou seja, com perda óssea, em virtude também da aplicação da toxina botulínica, mais ATMs vão precisar desse tipo de intervenção um pouquinho mais invasiva, que é a cirurgia. Né? Mas deixo claro que a cirurgia é a última opção. Você costuma trabalhar com uma equipe multidisciplinar? Quem mais entra nesse atendimento? A fisioterapia é a principal, não pode faltar. Mas assim, eu olho, quando eu avalio um paciente, eu olho integralmente para esse paciente. Então, nutricionista, educador físico, médico do sono, dentista do sono, fono também, a fono. Então, é uma equipe necessária, realmente necessária. Às vezes vai para o médico, neurologista, psiquiatra, psicólogo, principalmente, o gastro. Então, realmente, é uma equipe, precisa da equipe multidisciplinar. E para quem está em casa e tem dúvidas, lógico que a gente não vai fazer diagnóstico de ninguém por um podcast, mas será que eu preciso procurar ajuda ou não? Quais são os sinais de alerta para um paciente buscar ajuda que tenha dúvidas, por exemplo, será que eu estou com bruxismo? Será que eu tenho alguma coisa assim? O paciente que está sentindo, quando acorda, algum tipo de sensibilidade, tensão, fadiga na musculatura da face, na região do temporal, durante o dia, quando está trabalhando, sente uma tensão, dor até na região cervical também, paciente que está ouvindo barulhos na articulação temporomandibular, extremamente comum. Eu gostaria até de falar a relação disso também. Por exemplo, paciente que faz bruxismo, ele sobrecarrega a articulação temporomandibular. Consequentemente, o líquido sinovial, da articulação, que envolve a articulação, que nutre, que lubrifica a articulação, que é extremamente importante para a saúde da articulação, ele resseca. E a partir daí começam os problemas. Se isso for algo frequente, começam os problemas, inclusive no deslocamento do disco articular. E aí pode ter os barulhos, né? Abre a boca e dá um estalo, e depois pode evoluir daqui a pouco para não ter mais estalo, mas ter travamento mandibular, o paciente ter dificuldade para abrir a boca, e a partir daí tem mais chance de ter processo degenerativo na articulação temporomandibular. Que aí a gente às vezes precisa, então, lançar mão até de um procedimento mais invasivo, como a cirurgia. Entendi. Podemos seguir para a nossa etapa final? Vamos lá. A gente está numa conversa interessante aqui sobre... Eu fico nostálgica quando começo a falar desses assuntos de reabilitação. O primeiro quadro da nossa fase final é o Fazia e Não Faz Mais. Eu quero saber de você, doutora Beatriz, o que você, como dentista, atuando no tratamento de bruxismo ou de outras disfunções temporomandibulares, o que você fazia no passado ou que colegas de profissão faziam no passado que hoje já caiu em desuso? O ajuste oclusal para tratar bruxismo, o uso de aparelho ortodôntico para tratar bruxismo, a placa macia para controle do bruxismo. São todas essas... O que eu não fazia? Antigamente eu não investigava a saúde do paciente. Né? E hoje eu vejo que problemas de saúde podem estar relacionados ao bruxismo, como eu falei, o refluxo, problemas respiratórios, a apneia do sono, problemas no sono, a qualidade do sono, uso de medicações. Então, isso hoje eu investigo o paciente, é uma consulta de 2 horas e meia que eu fico com o paciente para realmente conhecer esse paciente integralmente e poder tratá-lo como um todo. Excelente. Você falou da placa macia, me veio à cabeça agora, a gente tem muita gente usando os alinhadores invisíveis, tipo Invisalign, Estética Liner e várias outras marcas aí que existem, né? Pode falar. Então, quais as consequências disso? Nossa, assim, ó, eu até fiz um post sobre isso,
Porque, assim, eu digo, o Invisalign não é para todo mundo, gente. Não é para todo mundo. Invisalign a gente usa o dia todo, né? A noite toda, o dia todo. E aqueles pacientes que são hipervigilantes, aqueles que têm um hiperfoco, assim, em algumas coisas, que usarem o Invisalign, o que eles vão fazer? Eles vão pegar aquela plaquinha e vão apertar o dia inteiro. Como se ela tivesse o dia inteiro mascando um chiclete, basicamente. Mais ou menos isso. Ela vai apertar. E olha, gente, eu atendo muitos pacientes com dor pós-Invisalign. E tive 2 casos recentes de zumbido após Invisalign. Não tem nada assim publicado em relação a isso, mas me chamou muita atenção. Eu te pergunto isso porque eu fui essa paciente que usou Invisalign e que começou a gostar de mastigar a placa o dia inteiro. Exatamente. Até no primeiro dia, quando instala, tem aquela pressãozinha, o paciente fica ali brincando, sabe? Não é... Depois assim, você não ganha é esse hábito, né? É um hábito. É um hábito, exatamente. Tem que ter muito controle, tem que ter muita... Assim, ó, o paciente tem que estar muito atento, percebendo o seu próprio corpo, para não ficar apertando aquela placa o dia inteiro. E à noite, quando for dormir, né, durante o sono, é uma placa que não dá estabilidade para a articulação temporomandibular, acaba sendo uma placa macia também. E ela tem um certo grau de flexibilidade, exatamente, né? Exatamente. Então, não é para qualquer um, não, tá? Ótimo. Legal. A gente tem um outro quadro que é o faria e não faria. Você, se fosse paciente, mas com seu conhecimento, quais cuidados ou tratamentos para bruxismo você faria ou jamais faria? Bom, além de seguir as orientações do meu dentista em relação à minha saúde, né? Melhorar meu sono. Na verdade, resumindo, gente, tudo é autocuidado, tá? É o que a gente fala aqui sempre, né? Aliás, esse programa grande maravilhoso. Parte dos nossos episódios termina com esse Isso ponto. Isso aí, é autocuidado, gente. Eu, assim, ó, o dia que eu entrei na área da dor orofacial, eu comecei a me olhar de outra forma. Sabe? Além da estética, inclusive, sabe? A gente precisa cuidar da nossa saúde, da nossa alimentação, a atividade física, dos nossos pensamentos, com quem a gente anda, do ambiente que a gente vive, fazer o que a gente gosta, né? Porque tudo isso, né? Essa parte mais psicossocial vai interferir, né? Vai aumentar o teu estresse, vai aumentar a tua ansiedade e vai interferir em muitas questões de saúde. Em muitas questões de saúde. Então, acho que a palavra da minha vida hoje é autocuidado, tá? É autocuidado. Excelente. A gente vai para o dose única. Eu vou te apresentar 5 situações clínicas e queria uma resposta, uma conduta. Tipo uma pergunta, uma resposta. Primeiro delas, paciente jovem com episódios leves de bruxismo noturno. O que fazer? Bruxismo do sono, tá? Vamos falar bruxismo do sono. Bruxismo eu do gosto sono? de corrigir, bruxismo do sono. Porque você pode... Porque noturno pode ser à noite acordado. É porque você pode estar de dia, dormindo, e aí é bruxismo do sono. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, se eu tivesse com bruxismo, eu vou verificar. Claro, se eu não estou bebendo demais, se eu não estou tendo muito estimulante, se eu não estou com muita tela, né? Ou tem pesquisa mostrando, inclusive crianças, né, com muito bruxismo do sono, muito uso de tela e açúcar, né? Então tem relação da tela e açúcar. Você atende em crianças também? Como? Você atende crianças Atendo também? Crianças também. Existe uma fase do desenvolvimento da criança, desenvolvimento dentário da criança, em que ela faz movimentos de lateralidade, movimentos anteroposteriores, e que não necessariamente é bruxismo? Normalmente, quando os dentes estão nascendo, essa criança, quando começa a perceber os dentinhos, ela faz para brincar, para ver os dentes, Sim. né? Mas, normalmente, a criança, quando tem bruxismo, é problema respiratório. Investiga a questão respiratória, Entendi. tá? É muito comum criança com problema respiratório e com bruxismo. Entendi. Mas não tem mais aquela coisa, tá trocando os dentes, ela tá fazendo bruxismo porque... Não tem nada a ver. Geralmente é problema respiratório, claro. Tem a questão psicossocial, tem que olhar todo, né? Todo refluxo, outras questões também. E faz placa em criança? Faz placa em criança. O que eu faço? Pacientes que já têm dentes permanentes e estão sendo afetados pelo bruxismo, sendo desgastados em virtude do rangimento e tal, aí eu faço placa. Crianças que não têm ainda dente permanente, eu não faço placa. Até porque eles vão desgastar os dentes, mas os prejuízos são muito pequenos. O prejuízo é o desgaste do dente, porque tem pouca força também para causar um problema maior na articulação ou algo assim. Entendi. Então eu faço placa em crianças que já têm dentes permanentes e estão sendo afetados, esses dentes permanentes. Aí próxima pergunta que todo mundo me faz. Mas não vai travar o crescimento das arcadas da paciente? Não vai. Funciona como um sapato. Assim, um sapato, o que acontece com o sapato? Você usa durante o dia, a criança usa durante o dia, de noite ela tira o sapato e o pé vai crescendo e você vai trocando o sapato. Não faz uma placa com tipo como chama isso que faz na horta? Abre Isso, não fenda Isso, na linha média, assim?
Eu sei. Tem pessoas que fazem. Eu não faço esse tipo de placa. Mas a ortodontista gosta de fazer essa placa. Entendi. Tá? Que vai para aproveitar mais a placa. A gente né? aproveita e faz consulta para os filhos aqui. Né? Não, a gente vai fazendo ajustes. A gente vai fazer assim, a gente vai fazendo ajustes, Entendi. né? E na placa, até ela não serve mais, a gente faz outra placa. Legal. Tá? Mas é importante isso. A placa não vai travar porque você não usa a placa 24... A criança não usa a placa 24 horas. Entendi. Então não vai travar o crescimento da mandíbula ou da maxila. Entendi. E paciente com desgaste avançado dos dentes por apertamento, o que deve fazer? Investigar o paciente integralmente por que está acontecendo esse desgaste. Inclusive até, como eu falei, o refluxo, se não tem erosão também, que acelera ainda mais esse desgaste. Investigar toda a saúde do paciente, determinar as causas, né? E a partir daí fazer a reabilitação e restaurar, né? E fazer placa, proteger o paciente com placa oclusal. Esse é um outro ponto, né? A placa, quando a gente fala que a placa protege as estruturas, é porque ela ajuda nessa distribuição de tensões, né? Perfeito. Ela ajuda a distribuir, as então... forças, Exatamente. Bruxismo associado a dores de cabeça frequentes. Quais profissionais ele deve procurar? Se for essa cefaleia, geralmente região do temporal, ela pode ser proveniente do próprio bruxismo, porque o temporal é um músculo da mastigação que ele é utilizado no bruxismo, durante a atividade muscular. Aí, tratando o bruxismo, normalmente vai aliviar. Mas pode ser também uma cefaleia do tipo tensional. Por isso que às vezes é importante o neurologista também. E fazer o diagnóstico corretamente. Com certeza. Por isso que muitas vezes o paciente tem dor de cabeça, né? E usa a placa, meu Deus, passou a dor, né? Ou aí, não só a placa, né? A gente recomenda a higiene do sono, a aplicação de calor na musculatura, automassagem, respiração para controlar a ansiedade. Então, todos os autocuidados, né? Pertinentes para o paciente melhorar a sua condição geral. Excelente. Bruxismo com pacientes com alto nível de estresse. É complicado, alto nível de estresse, muita liberação. Precisa cuidar do estresse. Exatamente, tem que olhar para o estresse, né? Hoje, nossa, eu estou cada vez mais chegando à conclusão que a gente precisa se voltar, procurar terapia, crescimento como ser humano, para saber gerenciar esse estresse, né? Eu tenho buscado neurociência, a filosofia está me ajudando demais também e tenho indicado os pacientes meditação, gente, meditação, parar, você conseguir respirar profundamente. A gente não faz isso. Quando eu falo a gente, é a gente mesmo, eu mesmo tenho que cuidar, tenho que me controlar, porque senão eu respiro muito superficial. Então a gente precisa aprender a respirar, precisa silenciar, buscar um sentido de vida, sabe? É algo muito mais profundo. Entende? É interessante que na nossa busca pela dose da beleza aqui, em vários episódios a gente chega a essa conclusão, né? Quando a gente fala de, sei lá, saúde sexual masculina, quando a gente fala de obesidade, a gente fala até de endometriose, de vários assuntos que já passaram por aqui, todos eles culminam nesse combo de autocuidado. Autocuidado, se olhar, de alimentação. Voltar, crescimento como ser humano. A gente está adquirindo muito e crescendo pouco como ser humano. E de uma alimentação cuidadosa, de atividade física, de sono de qualidade, tudo isso, né? Perfeito. Último deles, paciente que busca Botox como primeira solução para o problema. Tenho vários desses no consultório. Vários. Porque resolve a parte da dor, né? Resolve a dor. E aí vem aquele ponto, nossa, mas todo mundo faz, você não faz, né? E o que a gente fala para esse paciente que busca o Botox como tratamento? Muitos pacientes ligam lá para o meu consultório perguntando, eu quero saber se a doutora aplica toxina botulínica para tratar bruxismo. Aí antigamente eu falava assim, não, eu ficava braba. Manda a secretária dizer, não, diga não, que não sei o que e tal. Agora não, eu digo assim, aplico sim. E marco a consulta com o paciente. E aí eu vou tratar o paciente como eu faço, integralmente, explicando para ele por que ele não deve ser a primeira opção de tratamento. Simples assim. Ótimo. Simples assim. A nossa função é educar os pacientes. Eu sempre falo disso com os alunos, né, da função educacional do profissional da saúde. Perfeito. Muito bom. Doutora Beatriz, e nosso último quadro é o Por Trás do Carimbo. Conta pra gente um hobby, uma paixão, uma curiosidade sobre você. Nossa, além do trabalho, porque eu sou o trabalho, tá? Eu não sou muito workaholic, é algo que eu estou trabalhando, inclusive, com terapia e buscando. Mas hoje eu estou o meu hobby, né? Mesmo hoje eu trabalhando muito com filosofia. E foi a dor que me levou a isso. Foi essa área de dor orofacial, DTM, bruxismo, que me levou a isso. A buscar um crescimento como ser humano, buscando realmente na filosofia, que nos ajuda e responde muitas perguntas.
e me faz querer o melhor para o outro, né? Querer o melhor para o mundo e realmente saber por que eu tô aqui, né? E qual a minha missão aqui. Achar um sentido. Um sentido na vida e meu propósito de vida aqui, né? Que eu acho que hoje é a área da dor orofacial, é ajudar pessoas com dores. Sensacional. Muito legal. Muito obrigada por estar aqui, por vir lá de Florianópolis até aqui para conversar conosco. Esse episódio mostrou pra gente que bruxismo vai muito além de apertar os dentes. É sobre entender as causas, prevenir os danos e procurar soluções personalizadas e com cuidado. Com informação e acompanhamento profissional, é possível controlar os sintomas e evitar problemas mais sérios na saúde bucal e também na qualidade de vida. Eu tenho certeza que você conhece alguém que tem a queixa de bruxismo. Então aproveita para seguir a gente no @Dose da Beleza no Instagram e compartilhar esse conteúdo com esse colega. E também se inscreve no nosso canal do YouTube, que toda semana tem um novo conteúdo aqui no Dose da Beleza. A gente se vê no próximo episódio de Dose da Beleza. Até lá!